Olá, eu sou o Felipe Palhares e esse é o Privacy by You, o nosso programa de entrevistas do Privacy Channel. Ao longo das próximas semanas, entrevistaremos alguns dos mais renomados nomes da proteção de dados e privacidade no Brasil de uma forma um pouco mais intimista, tentando conhecer um pouco mais desses profissionais atuantes no mercado. E para começar em alto estilo, eu tenho a honra e a alegria de hoje entrevistar Viviane Nóbrega Maldonado. Viviane Nóbrega Maldonado foi juíza do Tribunal de Justiça de São Paulo por 25 anos e hoje se dedica com exclusividade à proteção de dados. Ela possui mestrado pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, MBA em Relações Internacionais pela FGV São Paulo e pós-graduação pela Escola Paulista da Magistratura em Direito Civil à luz da Constituição Federal. Atualmente, ela divide-se entre Brasil e Portugal. A Viviane é fundadora da Next Law Academy, uma escola de Direito Digital e Proteção de Dados, e cofundadora do Inova Legal em Portugal, uma empresa de Direito e Tecnologia. Ela também é autora e coordenadora de vários livros publicados no Brasil, inclusive esse aqui, o LGPD Manual de Implementação, do qual eu tive a honra de participar. Vivi, muito obrigado por topar participar do programa e por ser a nossa cobaia nesse projeto. Seja bem-vinda ao Privacy by You. Felipe, em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer a você pelo convite. É sempre um prazer. Para quem não sabe, eu e Felipe somos amigos e parceiros, né, com relação a vários projetos em proteção de dados. E é uma honra eu estar aqui para inaugurar esse seu novo projeto, né? Cumprimento você, inclusive, por essa iniciativa, né? Eu até tenho comentado que agora, durante a quarentena, estão surgindo assim projetos incríveis, né, por parte de várias pessoas, vários profissionais da área de proteção de dados. E esse é mais um projeto incrível que eu espero que continue, né, quando tudo isso acabar. Para começar, eu queria saber por que privacidade e proteção de dados? O que te levou a seguir a sua carreira recente nessa área? Respondendo já objetivamente, como foi que eu entrei, né, na área da proteção de dados e da privacidade. Eu ingressei bem jovem, né, na faculdade, com 17 anos, estudei no Largo São Francisco, né, na Faculdade de Direito da USP, e desde o início eu sempre me interessei pelos temas afetos ao direito civil, notadamente com relação aos direitos da personalidade, sempre gostei muito, né? E sempre busquei ficar dentro da área mesmo do direito civil, inclusive na época dos meus estágios, né? Ainda durante a faculdade. Só que não tão ligados aos direitos da personalidade, mas muito ligados a ambientes corporativos, contratuais, né? Eu trabalhei em diversas empresas. Aí me formei. Passei a advogar também na área civil e depois, quando eu já estava com 29 anos, eu resolvi que iria prestar concurso, né? E também, mesma coisa, né? Dentro da magistratura, no início, a gente vai para cidades menorzinhas e aí você tem que trabalhar com todas as áreas, né? Com criminal, infância e juventude, família, enfim, eleitoral, tudo. E no começo você muitas vezes é o único juiz da comarca, não tem muita opção, né, em termos de, você não consegue escolher, né, o que você vai fazer. Aí depois de 5 anos, né, já na magistratura no interior, eu consegui retornar para São Paulo. Foi uma época em que demorava bastante para você conseguir ser promovida para a capital. Aí vim em 98. E aí, depois de um tempo, mais ou menos uns 2 anos depois, eu decidi que eu iria voltar a estudar. Eu até então não tinha tido a oportunidade de dar continuidade, até por conta dessa coisa do interior e tal, de fazer um mestrado ou uma pós-graduação. E aí a Escola Paulista da Magistratura abriu um programa, né, de pós-graduação lato sensu, e a temática era o estudo do direito civil à luz da Constituição Federal, né? E eu gostei bastante, eu achei que ali eu poderia retomar toda essa questão, e de fato, esse programa foi entre 2001 e 2002, e eu escrevi então sobre o direito à privacidade das pessoas notórias, né? Era uma temática que na época
não se falava tanto sobre a distinção, né, das pessoas públicas, das celebridades e de outras circunstâncias em que o círculo da privacidade acaba sendo um pouquinho menor do que as pessoas ditas anônimas, vamos dizer assim, né? E aí, exatamente 10 anos depois de eu terminar essa pós, eu utilizando as minhas férias, né? Os magistrados têm 60 dias de férias por ano, aí eu em 2012 e 2013 eu usei os 60 dias de férias e fiz um mestrado numa universidade americana, mas nós tínhamos alguns créditos obrigatórios em Cambridge, no Reino Unido. E aí eu retomei essa temática, mas agora já sob uma outra perspectiva, sob a perspectiva específica do ambiente digital. E por coincidência, em 2012, né, coincidiu que foi quando o draft do GDPR começou a ser rascunhado mesmo, né, alinhavado, as primeiras versões. E eu comecei a acompanhar desde aquele momento. Eu já conhecia a Diretiva 9546, mas foi muito interessante, até porque eu já tinha definido que eu gostaria de escrever sobre o direito ao esquecimento, e nós já tínhamos ali, né, as proposições para o artigo 17, então eu acompanhei o GDPR desde o início. Aí esperei um pouco para escrever minha tese, esperei o julgamento do caso do Costerra, né, em 2014, e acabei enviando a minha tese para apreciação depois disso. Foi aprovada, aí acabei adaptando essa tese para o Brasil, e aí eu publiquei meu primeiro livro técnico, que foi o Direito ao Esquecimento mesmo, e a partir dali foi só o aprofundamento mesmo. Então foi essa a história, né, em si. Aí eu estava na magistratura ainda, logicamente, então eu passei a combinar as atividades acadêmicas e a docência, e aprofundando cada vez mais sob a ótica mesmo da proteção de dados, tal como ela é hoje. Ao longo da sua carreira como magistrada, em algum momento você chegou a receber demandas que as questões centrais fossem relacionadas ao direito à privacidade? Sim, eu julguei muitas demandas que tinham alguma relação com a proteção de dados, né? E na verdade, as primeiras demandas foram ainda bem anteriores ao próprio Marco Civil da Internet, né? Na época, havia, por volta de 2012, 2013, começaram a surgir demandas buscando os dados cadastrais que eram fornecidos por ocasião de cadastros em plataformas, né, em provedores de aplicação. E naquela época era muito interessante porque as empresas argumentavam que não podiam cumprir as decisões judiciais em razão do fato de que muitas delas não tinham sede no Brasil, né? E eu fiz um experimento uma vez e eu sugeri a um advogado que solicitasse por e-mail, né, a matriz lá no Vale do Silício, né? E eu falei, vamos ver o que ele fala, né, para fornecer as informações. E ele acabou atendendo, esse advogado acabou atendendo. Isso foi muito interessante, porque os juízes tinham muita dificuldade dessa operacionalização, né, de como, de fato, fazer com que a plataforma entregasse, né, a depender, logicamente, de contextos específicos, né, entregasse ao judiciário dados específicos, né, cadastrais, né. Com relação aos provedores de conexão não havia problema com os provedores de aplicação. E meus colegas passaram a utilizar essa mesma sugestão e no final as informações vinham por e-mail, né, provenientes da matriz para o próprio advogado e ele informava nas petições. Então foi um movimento bem interessante. Depois veio o Marco Civil, aí lógico todas as regras mudaram. E cheguei sim a decidir alguns casos, principalmente muito até ligados ao direito ao esquecimento, pedidos de remoção de URL, mas também muitos pedidos de remoção de URL com base em exposição de dados pessoais também. Sim, julguei vários casos. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal realizou 2 julgamentos relacionados ao direito à privacidade. Um na discussão sobre a constitucionalidade da medida provisória 954 e outro agora na discussão da constitucionalidade de alguns dispositivos do Marco Civil da Internet. Como que você acha que vai ser o posicionamento da nossa Suprema Corte sobre esse tema ao longo dos próximos anos? Com relação ao Supremo Tribunal Federal,
Bom, a expectativa é que sigam já na linha do que vem sido demonstrado, né, em especial com relação ao julgamento da medida provisória 959. E eu acho que o Judiciário, né, o Supremo Tribunal Federal, vai ter um protagonismo muito significativo a partir da perspectiva da PEC 17, né, caso venha a ser aprovada. Até porque com a PEC 17, além de nós nos elevarmos, né, e nos colocarmos em linha com os parâmetros europeus mesmo, que mantém um sistema normativo para a privacidade e outro para a proteção de dados, o fato é que, em havendo a aprovação dessa PEC, a matéria toda, né, a competência, estará, de uma certa maneira, deslocada, né, para o Supremo Tribunal Federal, na perspectiva de que a proteção de dados passaria a ser mesmo matéria expressamente constitucional, né, como um direito autônomo da privacidade. Então, a expectativa é que o Supremo, nos próximos anos, né, e considerando essa grande possibilidade, né, de aprovação da PEC, que o Supremo realmente ganhe um protagonismo nunca antes visto, né, porque a gente faz um prognóstico, né, uma projeção de que haverá uma alta judicialização. Se não fosse privacidade e proteção de dados, que caminho que você teria seguido na sua carreira depois da aposentadoria da magistratura? Conhecendo você, a sua energia, a sua proatividade para lançar projetos novos, eu tenho certeza que você não ficaria parado. Bom, com relação à minha aposentadoria, eu costumo dizer que eu troquei a magistratura pela proteção de dados, né? Porque eu acho que eu gosto muito da atividade intelectual, gosto de estudar e sou apaixonada por essa matéria. E eu, por uma coincidência do destino, né, houve essa coincidência que eu considero o ano de 2018 o ano da proteção de dados e foi o ano em que reuni todos os requisitos para conseguir me aposentar. E por essa razão eu acabei optando por isso, achei que valeria a pena e desde o início optei por ficar mesmo na área da educação e tentar ser um agente que pudesse contribuir, né, com todo esse awareness, né, com toda essa conscientização relativa à proteção de dados. Talvez eu não deixasse a magistratura se não fosse a proteção de dados, né? Só apenas sair por sair. Não, eu possivelmente não fosse a proteção de dados, provavelmente eu teria continuado no tribunal. Eu não sairia, por exemplo, com amigos meus para atividades estranhas ao direito, tipo culinária, enfim, tem pessoas fazendo coisas bem diversificadas, né, que estão se aposentando agora. Não, eu não deixaria de ficar na área do direito, mas também não queria advogar. Então, eu acho que realmente o que me motivou certamente foi a proteção de dados. Eu não me veria aposentada fazendo outra coisa. Como que é um dia na vida da Viviane? Ou ao menos como era antes da quarentena? O que é a sua rotina como uma profissional de privacidade e proteção de dados num dia comum? Bom, um dia comum para mim é o dia como de todo mundo. Acordo cedo, tomo meu café. Hoje eu tenho muitos projetos diferentes em educação, dou mentorias, dou cursos em company. Sim, agora a gente está na quarentena e há algumas diferenças, né, óbvias, né, no dia a dia de todo mundo. Eu acho que a única particularidade da minha vida, que talvez possa ser um pouquinho diferente da grande maioria das pessoas, é que hoje eu me divido entre Brasil e Portugal. Então, se eu posso ser privilegiada em alguma coisa, é que hoje eu viajo literalmente sem bagagem, né? Então, eu vou e fico um tempo lá, um tempo aqui. Eu fiquei 11 meses vinculada a um escritório em Portugal, mas hoje eu já não faço mais parte desse escritório. Hoje eu tenho uma empresa lá com 2 sócios portugueses, a Inova Legal, na verdade é um instituto. E aqui tem a minha empresa Next Law Academy, que é uma empresa na área de educação, majoritariamente cursos online, mas nós também realizamos atividades presenciais. Vivi, nós chegamos agora na parte final do nosso programa, num quadro bem estilo Marília Gabriela, um bate-bola, mas que eu preferi chamar de ping rápido, que é para a gente manter a linguagem relacionada ao mundo digital. Nesse ping rápido, eu queria que você respondesse com uma palavra, uma frase curta, a primeira coisa que viesse à sua mente para cada um desses questionamentos que eu vou te fazer.
Uma conquista. A liberdade depois da magistratura. Um fracasso. É uma frustração de ainda não ter conseguido realizar tudo que eu pretendo, mas acho que eu consigo. Um livro. O Profeta, Khalil Gibran. Adoro. Que frase ou verso de um livro, de um poema, de uma canção você acha que melhor te representa? Um verso de Fernando Pessoa. Estou farta de semideuses, né? Do poema Em Linha Reta. A LGPD é LGPD é uma conquista. uma inspiração. Na minha vida, música é inspiração. A música muda os meus humores de uma maneira incrível. Trabalhar com proteção de dados e privacidade é Na realidade, uma grande oportunidade. 2020. O ano da paciência. 2021. O ano da resiliência. É hora de recomeçar e retomar, né? Uma referência. Eu acho que a referência que eu tenho é sempre a minha família. Sempre a minha família. LGPD sem ANPD É um vazio escuro. Nós precisamos torcer para que a NPD venha, né? Venha com tudo aquilo que a gente espera, né? Ela operacionaliza muitas coisas dentro do nosso contexto legal, social e tudo mais, né? Eu acho que ela vai perder muito da sua atração, né? Inclusive nessa fase agora, se nós não tivermos rapidamente a constituição da nossa autoridade. Vivi, eu quero de novo te agradecer por topar participar desse projeto, por ser a nossa cobaia. Você sabe que eu tenho uma grande admiração, um grande respeito por você e foi uma honra poder começar esse programa com você. Com certeza uma das maiores referências em privacidade e proteção de dados no Brasil. Fica à vontade para deixar umas últimas palavras, se você quiser. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, demais, a oportunidade de participar aqui desse programa e desejar muito sucesso para ele, programa, e para você, Felipe, né? É uma alegria muito grande podermos realizar tantas coisas juntas. Deixo então um beijo para você e a todos os seus espectadores desse novo canal. Um beijo. Esse foi o Privacy by You. Obrigado por acompanhar o programa, a gente espera que você tenha gostado e a gente se vê na próxima edição. Se você tiver alguma pessoa que você queira ver entrevistado, deixa aqui na caixa de comentários o nome dessa pessoa, que a gente tenta entrar em contato e fazer isso acontecer. Obrigado, até a próxima!